Supremo Tribunal Federal julga a constitucionalidade do trabalho intermitente. Em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal analisa se a modalidade de contrato de trabalho intermitente, introduzida pela reforma trabalhista de 2017, é constitucional ou não. Até o momento, 3 ministros apresentaram seus votos, tendo o relator Edson Fachin votado pela inconstitucionalidade da modalidade e os ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques votado pela sua constitucionalidade. A ministra Rosa Weber pediu vista para melhor analisar e o julgamento foi interrompido. Então, o Supremo Tribunal Federal está analisando a constitucionalidade do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Essa modalidade de trabalho introduzida por aquela reforma trabalhista passada durante o governo Temer, do governo do ex-presidente Temer, é uma modalidade de trabalho em que o empregado ele não tem o contrato, não presta o serviço, não presta o serviço para o empregador de forma contínua. O empregador o contrata para trabalhos específicos, o chama quando há necessidade do trabalho do empregador, e esse empregado recebe proporcional por aquelas horas trabalhadas. Ele tem um valor por hora e recebe por aquelas horas. Isso é uma explicação um tanto quanto resumida de como é o trabalho intermitente. Ele recebe os direitos trabalhistas daquelas horas trabalhadas, por aquelas horas trabalhadas, e é assim que ele presta o serviço. Ele fica à disposição do empregador e o empregador o chama para determinada data e horário prestar o serviço e só proporcional àquelas horas que ele prestar o serviço que aquele empregado irá receber. Então, o Supremo Tribunal Federal está analisando se essa modalidade de trabalho introduzida pela reforma trabalhista de 2017 é constitucional ou não. E a gente teve 3 ministros que já apresentaram seus votos, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Nunes Marques, que é o ministro mais novo no Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo presidente, o primeiro-ministro nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, depois da aposentadoria do ministro Celso de Mello. E desses 3 ministros, 2 votaram pela constitucionalidade da modalidade, os ministros Alexandre de Moraes e Nunes Marques pela constitucionalidade, e o relator Edson Fachin votou pela inconstitucionalidade da modalidade de trabalho. Vamos dar uma olhada o que fundamentou o ministro Edson Fachin para a gente ver por que ele entendeu que é inconstitucional a modalidade de trabalho modalidade de trabalho intermitente, e a gente comenta depois. É compreensível o argumento de que as especificidades do mercado do trabalho poderiam propiciar que empregados e empregadores pudessem livremente decidir sobre os termos desse contrato intermitente de trabalho. Aqui a gente faz uma pausa só para a gente falar que essa reforma trabalhista como um todo, ela foi aprovada sob o fundamento, sob a ideia de que era preciso dar maior liberdade de negociação, maior liberdade de negociação entre empregado e empregador, que era necessário que para modernizar as relações de trabalho, que tanto o empregado quanto o empregador tivessem mais liberdade de decidir sobre as suas formas de contrato, sobre os salários, sobre a dinâmica da relação de trabalho e todas essas questões. Continuando aqui na fala do ministro Edson Fachin.
ainda que seja compreensível e digno, não encontra guarida na orientação constitucional. Então, vamos dar uma pausa. Eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho outro trecho do voto do ministro Edson Fachin para comentar com vocês, mas só nesse trecho. O que o ministro está dizendo aqui nesse trecho? O que o ministro está dizendo? E isso é muito, muito, muito importante da gente analisar. Primeiro, ele está trazendo o que foi fundamento para a reforma trabalhista como um todo. Foi fundamento para a reforma trabalhista um todo a possibilidade de liberdade de contratação entre empregador e empregado, a liberdade de negociação entre esses dois atores para decidir horário de trabalho, para decidir a forma de trabalho, decidir até mesmo salários, férias e outros direitos trabalhistas que foi possível através da reforma, que a reforma permitiu uma maior liberdade de negociação entre empregado e empregador. Então, a primeira frase do voto do ministro relator, ele está fazendo referência a essa ideia, a esse princípio que norteou a reforma trabalhista. E aí, no final desse primeiro trecho que eu trouxe para vocês, ele fala: esse princípio de maior liberdade de negociação entre empregado e empregador não encontra fundamento na Constituição, na Constituição brasileira. E isso é muito importante, porque o Supremo Tribunal Federal está analisando nessa ação direta de inconstitucionalidade especificamente o contrato de trabalho intermitente. Mas aqui nesse trecho, o ministro Edson Fachin ataca o fundamento de toda a reforma trabalhista. Então ele abre margem para que seu voto seja aplicado para votos de inconstitucionalidade de outros trechos controversos da reforma administrativa, da reforma trabalhista, desculpa. E isso é muito importante, porque o resto da reforma trabalhista também vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal, já está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. E veja que o ministro ele dá indício de que ele pode considerar outros trechos da reforma trabalhista também inconstitucionais. Mas vamos continuar aqui em outro trecho do seu voto. Ante a ausência de fixação de horas mínimas de trabalho e de rendimentos mínimos, é preciso reconhecer que a figura do contrato intermitente, tal como disciplinada pela legislação, não protege suficientemente os direitos fundamentais sociais trabalhistas. E aqui o ministro Edson Fachin vai no cerne da reforma trabalhista. E aqui falando sobre o contrato intermitente. Nesse segundo trecho do voto do relator, do ministro Edson Fachin, é fundamental que a gente entenda que ele está falando, olha, esse contrato de trabalho intermitente, ele não prevê um valor de hora mínimo, não prevê um salário mínimo para o trabalhador, não prevê horas mínimas de trabalho. E essas garantias mínimas, salário mínimo, horas mínimas de trabalho, são direitos sociais garantidos na Constituição Federal, na Constituição da República. Isso é basilar para uma proteção constitucional digna dos direitos do trabalhador.
abrir margem, como a legislação, como a reforma trabalhista fez, abrir margem para que tudo seja passível de negociação entre empregado e empregador, sem garantir um mínimo de cobertura, de garantias de direito do empregado frente às relações de trabalho, é inconstitucional. Nossa Constituição protege como direito fundamental, porque os direitos trabalhistas e os direitos sociais são direitos fundamentais. Nossa Constituição protege como direitos fundamentais garantias mínimas das relações de trabalho. E o que a reforma trabalhista fez foi jogar tudo isso por alto e deixar tudo à mercê da livre negociação entre trabalhador e patrão. E isso é inconstitucional. Então, esse voto do ministro Edson Fachin, relator da ação direta de inconstitucionalidade, que questiona o trabalho intermitente, ele pode vir a ser fundamento, se vamos esperar que seja o voto vencedor. Até agora está em minoria, porque nós temos, dos 3 votos que foram lançados, 2 defendendo a constitucionalidade do trabalho intermitente. Se esse voto do ministro Edson Fachin for o voto que vai sair vencedor do julgamento da ação ao final, nós vamos ter abertura nesse voto para questionar vários outros pontos da reforma trabalhista, que se basearam no princípio de garantir a máxima liberdade de negociação entre empregado e empregador, o que a gente sabe que é uma falácia. O empregado não está em posição de igualdade com o seu patrão para negociar livremente os seus direitos trabalhistas. E é por isso que nossa Constituição garante uma proteção mínima ao trabalhador, porque ele não está em igualdade com o patrão. O patrão é detentor dos meios de produção. O patrão é que define as regras de trabalho. O patrão é que retém o lucro da exploração de trabalho do empregado. Qual posição de vantagem ou de igualdade que um empregado que vende a sua mão de obra por um salário vai ter para negociar, e por uma necessidade, porque ele precisa do salário para sobreviver, por uma necessidade. O empregado vende a sua mão de obra por uma necessidade. Que posição de igualdade esse empregado vai ter para negociar com o patrão os seus direitos trabalhistas? E sensacional esse voto do ministro Edson Fachin, quando ele vai no fundamento da reforma trabalhista e diz: esse fundamento é inconstitucional. Então, ele não faz uma declaração de inconstitucionalidade superficial da reforma trabalhista. Ele poderia pegar um ponto superficial do contrato de trabalho intermitente e falar que aquele ponto é inconstitucional. Não, ele não faz isso. Ele ataca o fundamento da reforma trabalhista. Ele vai falar: ora, passar uma lei que retira todas as garantias mínimas trabalhistas do empregado, que estabelece que ele vai ter liberdade de negociar, liberdade ampla e restrita de negociar com o patrão, sendo que ele não está em posição de igualdade com esse patrão. Isso não é o que a nossa Constituição garante. E, portanto, o trabalho intermitente, na conclusão do ministro Edson Fachin, é inconstitucional. De parabéns, muito bom esse voto. Vamos esperar o deslinde da ação direta de inconstitucionalidade. A ministra Rosa Weber, que vai ser a próxima a votar, pediu vista, né? Então o processo foi suspenso e vamos esperar quando que ele será retomado para a gente ver atualizações contra essa notícia. Mas neste momento, muito bom, muito esperançoso com o voto do ministro Edson Fachin.